estiver, seja alcançado por Deus em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Então você que está aí nos assistindo, envia para nós seu pedido de oração. Nós temos lá a equipe, né, que está sempre ali atento, né, nos envios de oração. Então envia, tá bom? Em nome de Jesus. Você que está aqui, no final, se você também quiser falar com um dos obreiros para que possa anotar o seu pedido de oração em nome de Jesus. Amém? Gálatas 5, versículo 22 em diante. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz para nós esperarmos um pelo outro. Amém, irmãos? Glória a Deus. O texto está dizendo assim, amém? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Pois se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Continue conosco, Pai. Continue falando conosco através da Tua palavra. Que tudo sempre seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Senta glorificando ao Senhor. Fico feliz em poder estar aqui na casa do Senhor juntamente com os irmãos. E eu tenho certeza que Deus, Ele já está falando conosco. Quantos creem assim, diga glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto em que Deus, Ele colocou ao meu coração para trazer como texto base para esta noite, para a nossa vida. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos, e é tremendo porque Deus, Ele confirma, amém ou não amém? E Deus já confirmou nessa noite tudo que Ele quer falar conosco, em nome de Jesus, amém? Quando eu cheguei aqui, estava orando, os louvores estavam sendo entoados, e a palavra de introdução estava começando a ser lida, né? E se você observar, a leitura que foi feita foi em Efésios capítulo de número 6, não é isso? Do versículo 10 em diante, ou seja, é um livro na frente, porque quando nós estamos em Gálatas 5, logo o final do capítulo 6 já inicia na nova página Efésios, e aí mais uma confirmação de Deus para aquilo que Ele quer falar para nós nessa noite em nome de Jesus. A importância de vivermos no Espírito. Há uma importância de vivermos no Espírito. O início diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você olhar para os versículos anteriores, do versículo 16, vem dizendo dos frutos do Espírito. E nós bem conhecemos essa palavra, esse texto, mas é interessante porque, embora que é um texto muito conhecido, mas nós precisamos fazer esse estudo todos os dias, se for possível, porque a Bíblia fala que nós seremos aperfeiçoados até a volta de Cristo. Amém ou não amém? E quando o nosso irmão trouxe a palavra de introdução em Efésios 6, mais uma vez, Deus falando, é uma palavra muito conhecida, mas eu preciso continuar falando com a minha igreja. Por que isso? Porque quando foi lido Efésios 6,
versículo 10 em diante, vem dizendo que nós precisamos buscar todas as armaduras espirituais de Deus. Sabemos, irmãos, que uma vez que aceitamos ao Senhor, ou seja, levantamos a nossa mão e declaramos que a partir de hoje Deus será o Deus da minha vida, eu serei uma nova criatura, estarei servindo a Deus, eu estou dando a legalidade para Deus habitar em mim e operar em mim e me instruir naquilo que eu preciso fazer ou naquilo que eu preciso falar. Interessante é que lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, põe para mim, Gênesis 2, versículo 7, olha que coisa tremenda, o que está dizendo, Gênesis 2, versículo 7 diz assim, dá para ver aí, você está me acompanhando? Gênesis 2, versículo 7, e formou o Deus, o Senhor, o homem do pó da terra, e formou quem? Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego, você pode me acompanhar? O fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Podemos observar que o texto, capítulo 1, Deus vem formando, né, a terra, a separação da água, da terra, né, firmamento, né, água, terra, as árvores frutíferas e infrutíferas, os animais que se rastejam, enfim, e em todo o tempo, ao final, o texto diz, e viu Deus que era bom. E aí o texto vem dizendo que Deus formou o homem do pó da terra. Se você que já conhece a palavra, você sabe que Deus formou, né? E ele diz, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Deus formou o homem, mas o homem estava como um boneco, inerte, não tinha vida. E Deus, ele sopra sobre as narinas desse ser o fôlego de vida. Então aí ele passa a ter vida. Sabemos que todos nós somos criaturas de Deus, amém ou não amém? Aí há a importância, primeiro ponto, de que nós fomos criados por Deus, temos o fôlego de vida e que precisamos ser registrados como filho, amém ou não amém? Porque um bebê quando nasce, uma criança quando nasce, ela precisa ser registrada, né? Ela precisa ser registrada, ter o sobrenome, etc, etc, uma identidade, né? O João é filho de quem? É filho de Adalberto. Qual o sobrenome dele? João da Vitória, né? Ludmila é filho de quem? É filho do pastor Adalberto, pastora Paula. Então tem o sobrenome, preste atenção nisso. E aí, o filho quando é registrado, ele tem um nome, tem sobrenome, e ele tem uma identidade, e ele está debaixo da tutela de seus pais, amém ou não amém? Assim somos nós, que quando nós aceitamos o Senhor, nós estamos declarando que Ele é o nosso Deus, então nós estamos passando a ser filhos de Deus, porque até então nós somos criatura, mas quando nós aceitamos a ter o registro de Deus para ser o nosso Pai, porque a Bíblia fala que o nosso nome é escrito no livro da vida, no livro da vida tem o nosso nome, porque nós decidimos, tomamos uma decisão, Senhor, a partir de hoje o Senhor é o meu Deus, eu vou te servir, eu quero aceitar o Senhor Jesus. E é interessante que a partir dessa autorização que eu dou para Deus, eu passo a ser filho. Deus, ele começa a me instruir, porque a Bíblia nos fala, nós que somos pais, devemos instruir os nossos filhos, amém ou não amém? Para que ele, quando crescer, não se esqueça daquilo que aprendeu. E aí, é interessante que Deus, ele em todo tempo, ele quer nos alertar.
em todo tempo Ele quer nos direcionar, e através do Santo Espírito, Ele vai falar conosco, Ele vai nos guiar, Ele vai trabalhar em nossa vida, e é importante nós estarmos buscando o Senhor em Espírito, para entender o que Deus quer que seja feito, o que Deus está falando, porque Ele é Espírito. Voltando um pouquinho, quando o jovem atinge um grau de maturidade, no sentido de deixa de ser criança, né, e chega à sua pré-adolescência, ele já começa a ter uma maturidade. Quando ele chega a ser jovem, ele já começa a pensar diferente, né? Vou trabalhar, vou formar uma família, não é isso? E tem até alguns que chegam e estimulam. Quando você crescer, o que você quer ser? Eu quero ser bombeiro, né? Eu quero ser socorrista. Então, dentro dele começa a criar, né, a arder dentro dele uma maturidade de aprender algo, né, mais, ou seja, dele atingir uma maturidade já de gente grande. Ele deseja, sabe, aprender, ele deseja desenvolver. Trazendo para a vida espiritual não é diferente. Como assim, pastor? O ser humano, ele foi criado do pó da terra. Amém ou não amém? Acabamos de ler. Soprou-se sobre ele o fôlego de vida. Então todos nós temos um pedacinho de Deus. Vai chegar um momento, eu não sei se isso, eu creio que isso chegou na sua vida e você passou por essa fase, você vai lembrar disso, mas você que ainda não passou, você vai entender que todo ser humano chega a uma certa idade ou um certo tempo que a sua alma, porque nós temos, o nosso corpo é feito de alma, corpo e espírito, não é isso? Então o nosso espírito, ele se comunica com o corpo, com a alma, que falta algo dentro. E o que falta? Essa conexão com Deus. Você vai entender o que Deus quer falar contigo nessa noite. Todos nós precisamos manter um contato com Deus. Mas eu não estou falando de energia, não. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de busca. Eu estou falando de se encontrar com Ele. Observe que desde o início Deus está falando sobre buscar em espírito, orar, porque as nossas lutas não são carnais, elas são espirituais, e há uma importância de nós entendermos isso. Abre em Gênesis, deixa aí Gálatas 5 marcadinho aí, vamos lá em Gênesis, capítulo de número 41, Gênesis 41, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 41, versículo 1, diz assim: e aconteceu que o fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Aí o versículo abaixo vem dizendo: e eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vista, né, ao seu ver, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, né, à sua vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas, e as vacas feias à vistas e magras de carnes comiam as 7 vacas formosas à vista, e
também gordas. E então acordou o Faraó. Versículo 5. Depois dormiu e sonhou outro sonho. E eis que brotavam, glória a Deus, de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis, versículo 6, que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devorava as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Preste bem atenção. Deus, ele colocou algo em meu coração, e eu creio que você vai entender, que o próprio Deus dá um sonho a Faraó. O próprio Deus quer realizar algo. O próprio Deus tem algo para fazer. Então ele vai levantar uma pessoa que tem condições de fazer. Preste atenção nisso. Uma pessoa que tem condições de fazer. Uma pessoa que está apta para fazer. Uma pessoa que ele pode usar. Mas Deus tem estratégias. Amém ou não amém? Por que eu dei início no capítulo 41? Porque Deus mandou eu dar início aqui. Para você entender, todos conhecem a história, que depois desse sonho, um dos homens que estavam no cárcere, né? E foi o copeiro, ele lembra de um rapaz que estava lá na prisão e que interpretou os sonhos dele. E diz o texto que passado 2 anos, todos conhecem o texto, sabe que esse moço, por nome de José, quando estava na prisão, né, ele estava lá, coordenando lá, estava como um carcereiro, né, um dos carcereiros, e ele cuidava ali dos presos. E os presos tiveram um sonho, 2 presos tiveram um sonho, o copeiro e o outro era o padeiro, não é isso? Então ambos tiveram sonhos, e José foi lá e interpretou o sonho do copeiro, interpretou o sonho do padeiro, e disse: olha, o sonho é isso, 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 vai acontecer assim, 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 assim. E interpretou o sonho do outro também, ó, isso, assim, 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 tá. E chegou o dia em que o rei mandou chamar os 2, e José falou: olha, quando estiver na presença do rei, não esqueça de mim. Preste bem atenção, não esqueça de mim. Sabemos que a trajetória da vida de José não foi fácil. José, aos seus 17 anos aproximadamente, ele resolve contar o sonho que ele teve para o seu pai, para os seus irmãos, e depois sonhou outro sonho e contou para os seus irmãos e o seu pai. E todos conhecem a narrativa do texto, vem dizendo que José, quando conta o sonho, os irmãos ficam irritados, o pai também fica irritado, porém o pai guardou no coração. O texto também vai dizer que, passado um dia, o pai envia José para ir ver como estavam os seus irmãos, trazer notícia. E interessante é que tudo que o pai de José falava para José estar fazendo, ele estava meio que colocando José como maioral ali. A Bíblia diz que o pai tinha um carinho muito grande por José, isso aborrecia os seus irmãos. E quando os irmãos olham e vê José vindo de longe, o que eles falam? Lá vem o sonhador. Eles tramaram, eles fizeram uma trama: vamos fazer o seguinte, vamos matar José. Vamos matar José. E eles pegam José e jogam dentro de um poço ou de uma cisterna, como você preferir. O texto diz que a cisterna estava sem água. E um dos irmãos, ele fala: olha,
A gente não pode matar o nosso irmão. É sangue de nosso sangue. O que nós vamos falar para o nosso pai? Não podemos matar ele. Vamos fazer o seguinte: eu tenho uma ideia. Vamos fazer assim, 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 assim. Depois a gente dá o nosso jeito, pega a túnica dele, passa um bocado de sangue lá, mata um cordeiro, e a gente fala para o nosso pai que uma besta fera comeu ele. No dia seguinte eles veem os mercadores vindo. O que eles fazem? Vendem José para os mercadores. José é vendido, é levado. José chega lá na cidade, na feira livre, é vendido para um oficial, né? O nome de Potifar, e ele era o maioral da guarda, né? Dos egípcios, ou de Faraó. E aí o que acontece? José começa a trabalhar na casa de Potifar e começa a se destacar. Só que há uma observação. Que observação é essa? Potifar viu que Deus era na vida de José. Potifar viu que Deus era na vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso. José ele passou por várias situações, mas era necessário ele passar todo esse processo, porque algo grande Deus estaria fazendo através da vida dele. Não é simplesmente Deus vai fazer na vida de José, não, vai muito mais além do que isso. Deus vai fazer coisas grandes através de José. E aí, Deus ele colocou no meu coração 3 aspectos para cumprir a palavra de Deus. Primeiro, coragem. Segundo, constância. E terceiro, cuidado. Primeiro, coragem. Fala para o seu irmão, coragem. Voz profética, coragem. Senão ele não vai ter coragem, você falando assim. Coragem. Segundo, constância. Fala para ele, constância. E terceiro, cuidado. Fala para ele, cuidado. Primeiro, coragem. Quando José é vendido e é levado, né, pelos mercadores, José não esfaleceu a sua fé, porque ele tinha coragem. Ele sabia quem ele servia, ele sabia quem estaria cuidando dele. Nós precisamos entender isso. Nós temos que entender quem é que está acima de todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus ele é soberano e ele cuida de nós. Cuida ou não cuida? Nós temos que entender que o próprio Deus vai nos encorajar, como já nos encorajou nessa noite, através da palavra de introdução, através do testemunho do nosso irmão, de toda a turbulência que eles passaram, né? Sabemos que há momentos em nossa vida, e isso é verdade, é verídico, que nós vamos pensar até em desistir, é ou não é? Porque nós somos humanos. E aí Deus ele vai levantar uma pessoa para estar louvando, vai colocar no coração do cantor, no coração do levita, no coração de um pregador, para trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. E aí você vai entender que ainda não acabou, que o sonho vai continuar. Deus estava sempre incentivando José. E como é, pastor, que Deus incentivava José? Quando José orava, Deus falava: ei, busque as armaduras espirituais, para que você venha suportar. Porque o texto vem dizendo, põe no versículo 13 de Efésios 6 que foi lido, nós lemos o versículo 10 em diante, mas põe no versículo de número 13, para mim, por gentileza, Lucas. Olha o que está dizendo:
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. Está vendo? E eu estava aqui maravilhado, falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está ministrando ao meu coração a importância do que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor está usando o seu servo para dar continuidade àquilo que o Senhor estava falando comigo. E é interessante, irmãos, que quando nós decidimos a dar continuidade aos propósitos de Deus na nossa vida, Deus nos honra. Deus nos honra, independente do que nós vamos passar. E aí tem o processo, em que todos nós não podemos fugir do processo, porque se Deus já preparou algo lá na frente, por isso eu iniciei no capítulo de número 41, para você entender, que naquela época não tinha governador, mas Deus fez existir governador. Naquela época não tinha nenhum servo ou serva de Deus, vou colocar assim, fazendo esse tipo de tarefa dentro, mas Deus já tinha esse propósito. Por isso, com 17 anos, Deus coloca o sonho na vida de José. Com 17 anos, menino, na idade de Breno, 17 anos, Deus coloca esse propósito. Preste atenção no sonho. Eu vou fazer desse jeito. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, que para o inimigo fazer algo, ele precisa primeiro pedir autorização a Deus. Primeiro. E outra, se você der legalidade a ele para fazer. Uma coisa é Deus permitir, ele vai fazer. Outra coisa é Deus não permitir, mas você permitir. Sabia disso? Porque ele só ganha força mediante a brecha, ou seja, ao espaço que você dá a ele. O inimigo é real. Ele é real. Mas o que está em você é maior do que ele. O que está em você é maior do que ele. Porque o fôlego de vida que está em você vem de quem? Vem de Deus. Então Deus te dá toda a instrução para você continuar. Mesmo que as barreiras se levantem, você declara, Senhor, tudo está em tuas mãos. Tudo. E eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Quem está no controle é Ele. E é interessante que ontem o irmão estava conversando comigo, que um senhor, né? Eu não me recordo se ele é psicólogo, ele trabalha em uma área, mas ele não é evangélico. Mas no consultório dele, uma certa feita, entrou uma pessoa que estava, não vou falar possessa, mas estava manifestado. E ele falou assim, olha, aqui no meu consultório não, lá fora tudo bem, mas aqui não, sai em nome de Jeová. E saiu. E não é evangélico. E aí eu passo a entender mais um pouquinho do que Deus fala em Mateus 7, versículo 24. Que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, porque naquele dia me dirão, Senhor, expulsei demônio no teu nome. Senhor, eu fiz milagres, eu fiz sinais e prodígios. E Deus vai falar, Jesus vai falar, olha, aparta de mim, porque eu nunca os conheci. Ou seja, está fazendo aquilo que é da própria vontade, não para Deus. E aí, quando José começa a orar a Deus, Deus fala, continua, vai até o final. E Deus está mandando eu dizer para você nesta noite, porque Ele já iniciou falando durante esse culto. Continua, vá até o final. Jesus, Ele foi para o monte, deixou os discípulos aqui e foi orar à parte. A Bíblia diz que Jesus estava angustiado, irmãos. E Ele foi orar. E pedir, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua. Se o Senhor Jesus não morresse na cruz, hoje nós não tínhamos liberdade.
hoje nós não podíamos dizer que nós somos livres para adorar a Deus, para servir a Ele. Hoje nós não teríamos uma identidade de Cristo. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Coragem. Fala para o seu irmão, tenha coragem. Continua. Tenha coragem. Independente do que está acontecendo, tenha coragem, meu irmão. Constância. Capítulo 39, diz assim, glória. Versículo 1 de 39 de Gênesis. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, olha isso, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. Aí vem o versículo 2: e o Senhor estava com José. Olha isso. E o Senhor estava com José, e foi varão, próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, e o Senhor era com José. Nós precisamos convidar Deus para estar conosco, para andar conosco, para nos instruir, para fazer parte da nossa vida, para que nós tenhamos essa comunhão com Deus, para que sejamos constantes, porque é Deus que vai nos instruir, irmãos. É Deus que vai nos instruir. E aí, estou correndo por causa da hora. Aleluias. Vem dizendo assim no versículo de número 3, do 39. Aleluia. Glória a Jesus. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar via o que Deus fazia através da vida de José. As pessoas vão ver o que Deus vai fazer através da sua vida. E o sonho de José não era simplesmente o sonho de José, era o sonho de Deus para a vida de todas as pessoas através de José. Aí vem o terceiro tópico: cuidado. No 41, versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rei. Mas que cuidado é esse, pastor? É o cuidado que Deus teve com José. E agora, o cuidado que José precisa ter com aquilo que Deus ia colocar na mão dele. Nessas 3 classificações que eu coloquei, primeira, segunda e terceira, coragem, constância e cuidado, podemos trazer para o passado, o presente e o futuro. Passado, o que ele passou na sua própria casa, com os seus irmãos, o que fizeram com ele, sua própria família. Presente, o que ele estava passando no cárcere. E o futuro, através ou a partir do sonho que o próprio Deus deu a Faraó. Deus tem um futuro lindo para a sua vida, para que através de você, não só para você e sua família, mas através de você, muitas pessoas venham perseverar na presença de Deus. Por que Deus nessa noite está falando sobre perseverança? Por que Deus nessa noite está falando sobre o cuidado que nós precisamos ter, a constância? Porque, irmãos, observe uma coisa: as pessoas vão olhar para mim e para você, e elas vão ver Deus na nossa vida ou não. Por que isso?
Porque quando nós decidimos servir a Deus, nós precisamos a cada dia buscar instrução a Ele, para nós sabermos qual vai ser a nossa conduta, a nossa fala. Põe lá em glórias. Palavra que foi lida de introdução, Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Olha como é tremendo. Abre aí, Efésios 6. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Já estou terminando, querido. Olha só o que está dizendo aqui no versículo 18. Orando em todo tempo. Está acompanhando aí? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Porque é o Espírito que vai nos conduzir, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. No Espírito, Deus vai nos instruir, porque Ele é Espírito. Aí, olha só, irmãos, vem dizendo: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Olha isso, pelo qual sou. Aí eu fecho. Deus colocou no coração do nosso irmão. Não combinei com ele, mas Deus sabe o que nós precisamos. Para que eu seja, cadê? Onde está? Para que possa falar dele, pelo qual eu sou embaixador. Sabe o que é embaixador? O que significa embaixador? Representante. Fique de pé em nome de Jesus. Representante. Talvez hoje você não está entendendo o que Deus está falando, mas eu quero te falar uma coisa, te dizer, guarda essa palavra, porque Deus, Ele nos prepara, Deus, Ele fala antes conosco, porque quando as situações ou quando as coisas estiverem acontecendo, nós vamos ter noção do que está acontecendo, porque antes Ele falou conosco. Na quarta-feira, na escola bíblica dominical, a lição de número 12, não é isso? Foi 12? Glória a Deus. De número 12. O título do estudo foi Vivendo no Espírito. Olha que coisa tremenda. Hoje, quando eu parei assim, eu peguei a revista somente para apoiar, mas quando abriu, Deus falou: presta atenção no que está escrito aqui. Vivendo no Espírito. Entenda, não é que nós cristãos temos que ser melhor do que todo mundo, não é isso. Se eu tomei uma decisão de servir a Deus, de seguir esse caminho, eu preciso andar em espírito, em oração, como foi falado em Efésios 6, buscando toda a armadura de Deus para entender o que Deus está falando, para entender o que Deus quer que seja feito, para entender aquilo que Deus vai fazer. 1 Coríntios 2,14, que se o homem natural, na sua natureza humana, não vai compreender as coisas espirituais de Deus, e é por isso que parece loucura, não é isso? Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Não é que nós somos melhores, não é nada disso. Como eu decidi seguir esse caminho, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a palavra para entender o que Deus quer que eu venha fazer. Qual é o propósito de Deus na minha vida nessa terra? Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. O nascimento do Ravi não foi em vão. Deus tem propósito na vida dele. E às vezes nós somos colunas dentro da nossa casa e não sabemos. Não tem a coluna? A coluna, ela sofre todo o impacto, porque ela suporta todo o peso.
A coluna, ela aguenta toda a estrutura. E às vezes na nossa caminhada é assim. E é muito interessante que o texto está dizendo, vivendo no Espírito. Ó, lição de número 12. Aqui. É muito tremendo isso. Precisamos viver no Espírito. Andar. Conversar com Deus. Quer tirar dúvidas? Ora a Deus, você vai ver. Conversa com Ele. Nós assistimos um filme muito interessante, tremendo. Não sei se você já viu Entrevista com Deus. É muito tremendo. Veja esse filme. O rapaz pediu em oração e Deus se materializou e se apresentou a ele para tirar todas as dúvidas dele. Vocês viram o que aconteceu aqui no domingo passado? Nem todos viram. Muitos não viram o que aconteceu. Aqui na frente, a pessoa veio aqui. Para muitos ou para alguns, era uma pessoa que veio aqui, fez aquilo e foi embora. Mas aquilo foi espiritual, se materializou. E olha, vou te falar uma coisa. Comece a se preparar espiritualmente para você não cair para trás por algumas coisas que vão acontecer espiritualmente falando. Porque muita coisa espiritual vai acontecer. E se você não estiver ligado no Espírito, você não vai entender. Essas coisas que estão acontecendo nos colégios aí, vocês acham que isso é normal? Não. Atente bem para as coisas de Deus. Atente para o que Deus está falando. Nós estávamos conversando isso em casa. E eu creio que não foi do nada, né? Um rapaz, ele é satanista. E ele explicou o que está acontecendo porque ele sabe porque ele sabe porque ele faz. Então, irmãos, nada é por um acaso. Atente bem para isso. Nós estaremos orando nesse momento. Tem pedido de oração aí? Tem? Quero convidar a nossa irmã missionária Cláudia para estar orando pelos pedidos de oração, pedindo a Deus que possa guardar as nossas crianças, as mulheres, né? Desse mal que está acontecendo de feminicídio. Eu tenho orado muito a Deus em cima disso e peço à igreja, peço aos irmãos, vamos estar em oração. Vamos estar em oração. Porque, irmãos, sabemos que tem a nossa vida física, em que muitas das vezes sentimos dores e tomamos um Torcilax e passa, né? Mas a vida espiritual é verdade, é real. E precisamos atentar para isso. Amém?